né? Eu tava trabalhando, só que era no setor comercial. O seu conteúdo de classe que tem no YouTube, tipo, ajuda muito. Meu currículo, eu comecei a melhorar através de um vídeo que tinha no YouTube. Atualmente eu Cara, que tenho legal. 4 currículos diferentes, né? Para a área comercial, uma para a área de compra, uma para a parte administrativa, e eu acabei fazendo um para a área financeira, que era algo que eu não estava procurando. Eu troquei o Olha. currículo e, em menos de uma semana, consegui a minha proposta. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Mauri? Tudo ótimo. E contigo, Henrique? Tudo maravilhoso, cara. Recebi a notícia hoje no meio do plantão de dúvidas do PRH e já estamos aqui hoje de noite conversando como Dedicado Especialista, então estou Eu bem não sei se, feliz, cara. eu não sei se você notou que teve uma hora que eu te expliquei a câmera. Nesse momento que eu te expliquei a câmera, era para tentar a ligação. Era mesmo? Aí, era a ligação da proposta. Cara, peraí, então você recebeu a proposta no meio do plantão de dúvidas. Sim, Cara, que legal, Mauri. E para deixar claro para as pessoas, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? sim. Foi em torno de 30 dias. 30 dias, cara, 30 dias. E qual foi a área que você aceitou essa proposta? Então, eu estava procurando para a área bancária, só que eu tinha feito outras versões do meu currículo para outras áreas. E, por coincidência, eu consegui para a área financeira. No caso, analista financeiro de uma empresa. Olha só, que legal, cara, que legal. Eu lembro que você estava na dúvida, né? A gente até fez uma análise de carreira para poder falar um pouco mais sobre isso também. E, pô, já é um passo bom, né, para chegar na vaga dos sonhos. Pô, feliz demais, Mauri. Feliz demais para você. O nosso plantão, o plantão que nós tivemos foi na quinta-feira. Quinta? Eu acho que foi na quarta. Aí na Sim. quarta-feira, eu tinha preparado o currículo para montar para um amigo meu que tinha solicitado meu currículo para ele indicar na empresa que ele trabalhava. E eu usei o mesmo currículo para fazer uma outra entrevista que eu estava aguardando resposta hoje. E no Sim. caso, eu montei o currículo, eu tinha feito o currículo na quarta-feira, enviei, e eu participei da entrevista na segunda-feira, agora, e 2 dias depois me deram o retorno de que eu tinha sido selecionado Cara, que e poderia rápido, começar. velho. Que legal. Então, o processo seletivo foi menos de 7 dias, a duração aí desse processo. Sim, eu enviei na quinta, a entrevista na segunda-feira. Na terça-feira pediram para montar um vídeo com uma pergunta que pediram para responder. E quando foi hoje, eu recebi a proposta. E eu começo amanhã. Cara, olha, e começa amanhã. Que correria. Então, desde do currículo até o começo, foi realmente 8 dias aí, né? Tipo, de quinta a quinta, você já estava empregado. Que Quinta-feira. loucura, Maurício. Cara, e vem cá, para a gente poder voltar um pouquinho mais nessa história. é, Você, quando me conheceu, você estava desempregado, estava empregado? Como foi que você me conheceu? Foi indicação de alguém, você lembra? Então, eu comecei a seguir aqui no LinkedIn e eu conheci no final de julho. Isso, final de julho. Aí eu te conheci através do LinkedIn. Aí eu vi que você estava fazendo análise do LinkedIn das pessoas que mandavam o link. E você falava, pessoal, vem pro YouTube. Aí eu fui pro YouTube, mantei meu link, foi quando eu comecei a ter contato contigo e com o método PRH. E uma semana acompanhando, antes de abrir a turma, o curso gratuito, uma semana acompanhando e participando da sua live e tirando dúvida com você, né? E, tipo, já tinha melhorado muito meu LinkedIn. Aí já fui pro curso gratuito em mente de que eu iria entrar no PRH. E eu tô Ah, sendo. você já foi decidido, então, assim, tipo, já com as lives, antes Fui mesmo do curso gratuito, decidido. você já. Caramba. Aham, isso.
com as lives de pré-aquecimento, né? Com o Ricafé. Sim, Então, sim. meio que eu já fui decidido e torcendo para que coubesse no meu pulso. Então, foi tipo isso. E o que foi que eu fiz lá nos Zicafés, nas lives de aquecimento, que fez você ter segurança de que o método PRH funcionaria para você? Então, eu acho que o que fez com que eu acreditasse no método e adquirisse foi o fato de você achutar sem pedir nada em troca. Porque eu tentei até contratar uma pessoa para achutar, tipo, mexer no meu liquitinho, quase na mesma época, no caso. E a outra pessoa, tipo, comprou um valor a mais, porém, ela não entregou nada que você estava entregando no Ricafé e nas lives que você fazia. Então, tipo, naquele momento, tipo, eu notei que era o método correto. Olha só, olha só. E Ou seja, uma, meu conteúdo de graça já foi melhor do que o pago que você teve acesso antes, né? sim, e uma coisa que você sempre fala, né, e algo que eu acredito muito, né, é que quem aprende não depende. Então, com a outra pessoa, meio que eu pagaria para ela fazer tudo para mim. E quando fosse uma próxima vez, eu teria que depender de outra pessoa novamente. E com você não, com o seu método, como fala, né? Quem aprende não depende. Então, meio que a gente Total. aprende a contar a nossa história. E é algo que fala muito no método, né? A melhor pessoa para contar a sua história é você. E é praticamente isso que fez com Que que eu legal, cara. quisesse entrar no método. Que legal, Mauri. Cara, eu lembro muito de você, assim, nas lives de aquecimento, porque você tava sempre super engajado, tava sempre super animado. Eu falei, meu Deus, será que esse Mauri, ele vai ficar engajado até o final, até chegar o curso gratuito? Porque eu não sei, tá? Mas se não me engano, você me conheceu, eu tinha acabado de fechar uma turma do PRH, e aí você me pegou bem no início ainda, fazendo vários cafés, várias lives de aquecimento, e só depois, talvez, de um mês, que foi ter o Sim, curso gratuito, né? Aí eu falei, cara, sim. ele vai desmotivar, ele vai desaquecer, essa pessoa aí não vai entrar no PRH não, mas você foi lá e participou do curso gratuito, até para poder inspirar as pessoas, Mauri. O que você achou das 3 aulas do curso gratuito, assim, das 3 aulas lá do lançamento que a gente fez? Sim, tipo, entrega bastante conteúdo. Mais do que quando a gente paga alguém para fazer o nosso liquidinho um currículo. E Legal, o seu conteúdo de classe que tem no YouTube, tipo, ajuda muito. Meu currículo, eu comecei a melhorar através de um vídeo que tinha no YouTube. que Então, meio que legal, eu cara, tava pesquisando todo o conteúdo seu e acompanhando, tipo, as entrevistas com os dedicados especialistas. que legal. Eu sempre recomendo para as pessoas, se puder, assista uma entrevista de dedicado especialista por dia, para vocês verem que todos utilizaram o mesmo método, e aí sim, é possível você conseguir emprego se você não desistir e continuar se dedicando. E Mauri, uma curiosidade, você então maratonou meu YouTube, e Mas mesmo assim isso, entrou no PRH, né? Você assinou lá. Você estava desempregado ou estava empregado quando você entrou no PRH? eu lembrei de algo interessante, né? Eu tava trabalhando, só que era no setor comercial. E era algo que eu tinha tentado experimentar por conta da comissão. E o meu perfil não é muito comercial, mas eu fui para a área comercial por conta de comissão. E eu estava trabalhando. E a live começava em torno de 9 horas, que era o Ricafé. E sempre quando batia a meta de like, aí você abria uma sala no Zoom para a gente poder tirar dúvida e fazer pergunta. E algo que Total. eu lembrei, né, que nas primeiras vezes que eu vi você falar sobre criar uma sala, né, se bater essa meta, eu estava no trabalho. Caiu quando você estava falando que você estava no trabalho, quando a gente estava fazendo ali uma live depois do Recafé, e aí, me conte o que aconteceu. Sim, então, eu lembro que eu estava trabalhando e quando estava tendo a live do Ricafé, tinha meta de like. E uma coisa que eu fazia, eu pegava o link e saía compartilhando com todo mundo do meu setor e pedia para dar like, só para ter a live. E eu poder entrar no Mentira! Zoom. Sério. E eu Caramba! falava, ei, literalmente, eu fiz só propaganda lá no meu departamento, né? Eu falei, olha, se quiser sair, tá aqui. Conseguir outro emprego e tal. Aí eu falei, tem essa pessoa aqui, esse cara, e o que ele ensina, tipo, é muito, tipo, vale ouro. E eu compartilhando com todo mundo.
Então, todo mundo Caramba, cara. no departamento que eu trabalhava conhece o Rick por conta das minhas propagandas que eu fazia. E Que o que loucura. que acontece? A live, no caso, o plantão que tinha, né, quanto para meta de like, era umas 9h30, 10 horas. E eu tava no horário de trabalho. Então, eu sempre avisava, tipo, a pessoa que trabalhava comigo, né? Eu falava assim, ei, eu vou sair rapidinho, vou aqui em cima, que eu quero tirar uma dúvida aqui com o Rick, e depois eu volto para atrapalhar como se nada tivesse acontecido. Então era tipo isso que eu fazia. Eu saía da sala, tirava a dúvida e Nossa, voltava cara. depois para atrapalhar. Caramba, cara, caramba. Que loucura, eu não sabia dessa. Agora a galera da Turma 13 vai realmente falar que você é o Golden Boy, viu? Por fazer esse malabarismo aí. Sim. Que loucura, Mari. E aí, então você entrou no PRH, e quando você entrou no PRH, você estava empregado ainda ou estava desempregado? Então, eu tive uma conversa com o dono da empresa. A gente estava acertando a questão de comissão, e foi algo que tinha entrado por conta de comissão. E como ele estava fazendo ajuste para uma porcentagem nova de comissão, então ele me chamou para a gente conversarmos para ver se aquela nova comissão estava de acordo com a minha expectativa. E para verificar se eu iria continuar com aquela nova comissão ou se eu gostaria de sair. Aí eu falei que eu gostaria de sair, porque como estava procurando outro emprego, né? E ele estava praticamente me oferecendo, tipo, todos os meus direitos, então, aceitei a proposta e saí. Então, eu recebi essa reunião e eu saí no dia 1º, na sexta-feira, e quando foi no dia 4, abri a inscrição do PRH. Então, ia começar o PRH. E foi praticamente isso. Então, eu saí, e por Caramba, cara. essa saída, eu consegui participar dos plantões do PRH. Nossa, Mauri, que legal, cara, que legal. E me conte, você que maratonava aí o YouTube, participava das lives do Ricafé também depois no Zoom, tem muita gente que acha que o conteúdo do PRH é igual ao conteúdo do YouTube, porque no YouTube Não. já passa muita coisa e tal, e o PRH vai ser o mesmo do que já tá no YouTube. O que você falaria para essas pessoas que estão na dúvida se entram ou não no PRH, porque o YouTube já é muito bom? Eles não sabem o que estão perdendo, porque eu acho que foi na nossa primeira aula que tivemos, teve alguns insights que eu peguei, e tipo, na primeira aula, a minha turma nenhuma estava aparecendo no LinkedIn Recruit. E por conta da primeira aula, e tinha algumas coisas que eu aprendi nela, né? Quando foi na segunda vez, o meu perfil começou a aparecer no LinkedIn. Então, tipo, é como se fosse a ponta do iceberg, o conteúdo gratuito. E o restante, tipo, só tá no PRH. Cara, que loucura. Olha só, você já me acompanhava no YouTube, participava de todos os cafés, e mesmo assim, então, lá no primeiro dia, o bônus do primeiro dia lá, você não foi encontrado no LinkedIn Recruiter, a ferramenta que a gente utiliza aqui. Que loucura, né? Você achava que ia ser encontrado? Não estava tão confiante, mas eu sabia que meu LinkedIn estava melhor do que antes. Só com conteúdo Entendi, gratuito. entendi, cara. E me conte um pouquinho mais, Mauri, aí, dessa vaga em específico, né? Que você falou que foi um processo seletivo muito rápido, que durou 7 dias. Essa vaga você conseguiu através de currículo, foi isso? Foi através do currículo do PRH, o método. E foi algo Olha bem só. interessante. Eu criei o currículo para montar para esse meu amigo, que me indicou para essa vaga. E o mesmo currículo eu enviei para um outro recrutador de uma vaga que eu fiz no LinkedIn. E esse recrutador, no mesmo dia, me chamou para uma entrevista no dia seguinte, que no caso foi na quinta-feira. E para entrevista dessa vaga, que eu tinha montado o currículo para o meu amigo, eu sabia que tipo a entrevista iria demorar a acontecer. Só que quando foi na segunda-feira, ele me ligou. Na verdade, ele mandou mensagem para mim no WhatsApp
passando informação sobre a vaga, questão de salário, se estava de acordo com a minha expectativa, e perguntou se eu poderia fazer uma entrevista naquele mesmo dia, na segunda-feira, né? Aí eu falei, claro, eu posso. Isso era umas 14 horas da tarde, e eu conversando com ele, né? Aí ele perguntou se eu poderia participar de uma entrevista 4 horas. Eu falei, eu posso. É tempo de eu me preparar. Aí passou 5 minutos, ele mandou mensagem novamente, falando que a recrutadora, ela estava com uma agenda bem apertada. E ele perguntou se eu conseguiria me arrumar para fazer a entrevista às 14h30, tipo, 20 minutos depois. E Caramba! aí eu falei, tudo bem, bora. Então eu não consegui me preparar, para essa entrevista, mas pelo fato de eu ter feito todo o processo do PRH, então eu sabia como responder cada pergunta e possíveis perguntas que a recrutadora faria para mim. Então, tipo, foi uma entrevista em cima da hora, sem Olha preparação só. nenhuma, mas com o conteúdo do PRH, eu consegui meio que estar preparado para essa entrevista. Que legal, cara. Quem aprende não depende, né? Você aprendeu os pilares, aprendeu a contar a sua história, e com certeza isso foi um diferencial aí nesse processo seletivo. Isso é muito bom, né? Porque se a pessoa chega e liga para você hoje, Mauri, pode fazer uma entrevista daqui a 5 minutos? Você vai falar sim, né? Já sei como responder as perguntas. Sim. E uma coisa bem interessante dessa faca, né, é para analista financeiro. A experiência que eu tive com a área financeira sempre foi experiência indireta. Então, eu atuava em um departamento que meio que auxiliava o financeiro, indiretamente. E eu tive experiência na missão, na área financeira, e também tinha um serviço freelance que eu fiz voltado para a área financeira. E foram as experiências que eu coloquei no currículo. Então, meio que eu soube contar minha história no currículo para a área financeira. Que legal, Mauri. Isso vai inspirar muita gente, viu? Muita gente do PRH que fica, Rick, tô tentando fazer uma transição de carreira, eu não tenho experiência na área. E eu sempre falo, pega as experiências aí que não são profissionais, né? Sempre falei isso, e tenta aí colocar dentro do seu currículo, do seu LinkedIn, para poder chamar a atenção. Temos um dedicado especialista que comprova que esse método funciona, então, né, Mauri? Com certeza. Eu acredito, Cara, me conhecendo, né? Antes do PRH, eu nunca teria colocado essa experiência no currículo. E por conta do PRH, eu passei a contar essa experiência de uma maneira que se enquadrava perfeitamente com a faca. Atualmente eu cara, que tenho legal. 4 currículos diferentes, né? Para a área comercial, uma para a área de compra, uma para a parte administrativa, e eu acabei fazendo um para a área financeira, que era algo que eu não estava procurando. E algo bem interessante, né? Durante o PRH, teve algumas aulas que você citava que as pessoas que demoram a conseguir uma nova recolocação no mercado são as pessoas que não estão mirando na faca correta. E eu estava demorando muito porque eu estava focando em uma área específica. E na semana passada comecei a ponderar. Será se eu não posso tipo mirar nessa área aqui, que era a área financeira, na qual tem história para contar Caramba. e talvez tipo pela história que eu tenho seria mais fácil tipo uma recolocação. E foi praticamente isso que aconteceu. Eu troquei o Olha. currículo e em menos de uma semana consegui a minha proposta. Cara, que maravilha, que maravilha. É um dedicado especialista por completo mesmo. É o nosso Golden Boy. Vem cá, como é que surgiu esse apelido? Você lembra como é que surgiu? Sim, como eu participava muito do Ricafé e também da aula do PRH, né? Eu sempre comentava, sempre levantava a mão. Então, os pessoal começaram a me apelidar de Golden Boy, né? Menino de ouro. Porque normalmente eu perguntava muito e eu sempre colocava em prática aquilo que aquilo que era passado. Tipo, a estica, né? Ah, faça isso ou faça aquilo. Então, eu sempre colocava em prática. Que legal, cara. Que legal, que legal. E Mauri, uma curiosidade. Você foi uma pessoa que você entrou na CRH
E eu falei, cara, o Mauri não vai entrar nessa RH. Eu falei pra minha equipe, não vai, porque ele parou de responder a gente, não tá interessado e tal. Acho que ele não tá mais afim da gente e tá tudo bem, faz parte desse processo. Mas você foi lá e depois apareceu com uma Fênix e falou, vou entrar nessa RH. E isso praticamente foi o período que eu fiquei barato, né? Tipo, meio que assumi do Sim, grupo, né? O pessoal perguntava se eu tava FIFA. Mas foi. nessa semana eu tinha ficado doente. E na semana seguinte eu tive que correr com o meu TCC para fazer Sim, ajuste e mandar para minha orientadora. caramba. Aí, assim que eu voltei, né? Assim que eu montei o TCC, aí eu entrei em contato de novo, respondi sei lá, trocentas mensagens que eu tinha no WhatsApp. E eu acho que 2 dias depois eu entrei na CRH. Que legal, E cara, que legal. praticamente eu entrei pensando na questão da parcela, né? Tipo, eu tenho que focar na parcela. Total, total, total. Porque você estava desempregado e até para inspirar outras pessoas assim, você acha que a decisão de ter entrado na CRH no formato parcelado, né, como a gente faz, o parcelamento inteligente, foi também um diferencial para você conseguir esse emprego aí? Sim, com certeza. Para ter uma noção que eu não contei para, eu acho que praticamente ninguém, eu saí da empresa que eu estava contando com o seguro. Só que tem um problema na contagem do tempo de serviço, né? Que o sistema do Ministério do Trabalho não estava contabilizando tudo. Então, pelo sistema, automaticamente estava sendo negado. Aí eu tive que entrar com recurso, entrei com recurso e até hoje ainda não saiu resposta. Então, meio que eu tinha esse desafio, né? Tipo, entrar na CRH e pagar minhas contas. Então, meio que eu não preciso mais do seguro. Caramba! Nossa, Mauri, e o que foi que aconteceu com você para você tomar essa decisão de entrar na CRH, mesmo dada essa condição financeira mais difícil? Eu acho que a questão tá acompanhamento direto, tipo a mentoria de carreira, né? O PRH tem bastante conteúdo, mas só pelo fato de participar da CRH com pessoas mais experientes, com um know-how muito grande, né? Vale muito a pena entrar na CRH. Total. Que legal, cara, que legal. É uma coisa que eu falo para vocês lá do CRH, né? A gente está criando um mastermind mesmo, é um grupo com mentes brilhantes que tem lá dentro da CRH, realmente uma cultura da galera que pensa como que a gente pode evoluir o método, que pensa em como ajudar outras pessoas, e graças a Deus só está entrando gente com a cultura realmente boa dentro da CRH. A galera do YouTube deve ter, o que é CRH, né? Porque eu não falo sobre isso no YouTube. Mas enfim, só o pessoal do PH vai entender o que é. Mas que bom, cara, que você tomou essa decisão. E agora, nossa próxima análise individual já vai ser, então, né, com aí as coisas do novo emprego, né? Que coisa boa. Algo sobre esse meu novo emprego, né? Eu sou de Manaus, para quem não sabe, mas atualmente moro em São Paulo. E a recrutadora me passou o interesse da empresa, porque, tipo, eu não tinha quase nenhuma informação da empresa, né? Na hora que eu fiz a entrevista. Aí ela me passou o interesse para começar a trabalhar amanhã, e é na Avenida Paulista. E eu tava contando para minha mãe, quem diria, alguém lá de Manaus, né? Do Amazonas, parar em São Paulo para trabalhar na Avenida Paulista. Então, Olha, tipo, olha é isso, muito bom. cara. Olha isso. E como é que sua mãe tá com a notícia? Tá muito feliz. Que coisa boa, cara. Que coisa boa. Não só ela, né? Tá todo mundo, a comunidade inteira. Hoje, chuva de comentários lá para você. No plantão também, a galera ficou muito feliz. E, cara, você merece pela dedicação, por tudo. E eu acho, se eu pudesse chutar aqui, se eu pudesse chutar, eu acho que o seu salário vai ser maior do que as parcelas do PRH e CRH juntos, né? Eu acho que vai ser maior o salário. Aí eu para aquela festa. Olha isso, ó, é um investimento que se paga, né? Tem muita gente que fica, ai, que Sim, eu não vou entrar porque tô sem dinheiro, tá? Justamente porque você tá assim que você tem que entrar, pra você ter um empurrão, sim. acelerar o seu resultado e já voltar a ganhar seu dinheiro, né? É. A minha família fala que eu sou mão de faca, né? Porque tem algumas coisas que eu não gasto muito caro. Mas quando eu focado em educação, desenvolvimento pessoal, né?
meio que ela para a mão. Que Então, legal, é um cara. investimento que vale muito a pena. E Total. algo que sempre fala no caso que você sempre fala, né? Quem aprende não depende. Então, é um investimento que, tipo, eu consegui resultado hoje e com certeza vou colher fruto mais na frente. Outros Com frutos, no certeza, cara. caso, né? Só Com acumulando. certeza, cara. Com certeza. Ô, Mori, pra gente já ir finalizando aqui a nossa conversa, eu queria pegar a sua experiência como dedicado especialista para você poder inspirar a galera que está entrando agora, na turma 14, dentro do PRH. Se você pudesse falar para eles um grande acerto seu dentro da jornada do PRH, qual foi esse seu grande acerto? Então, eu estava ponderando muito sobre essa pergunta, porque imaginei que faria, né? E eu acredito que focar no autoconhecimento. Se não fosse eu ter um autoconhecimento pessoal e também saber contar a história que eu tenho, eu não teria conseguido fazer a entrevista em cima da hora e ter conseguido a aprovação nela. Então, focar no autoconhecimento. Que legal, cara. Que legal. Tem muita gente que fala assim, Henrique, eu vou comprar somente o curso de LinkedIn seu, eu vou comprar só o curso de currículo, só o curso de GUP. Eu falo, cara, entra no PRH. Você vai ter logo de cara o autoconhecimento que vai mudar o jogo para você. E se você só aprende a ferramenta LinkedIn, só aprende a ferramenta GUP, sem o autoconhecimento isso não muda nada. Nada, nada. Então, e é com base a 181 dedicados especialistas, a maioria fala que o autoconhecimento foi o diferencial. E vem cá, Maurício, se você pudesse voltar atrás, dentro da sua jornada do PRH, o que você teria feito diferente? Quem sabe conseguir um emprego mais rápido? Talvez eu não teria dado um mês de férias para mim. Então, eu acho que talvez eu não teria feito isso. Mas Perfeito. eu acho que seria isso mesmo. Que Tipo, legal. ter atacado, tipo, muito antes e, principalmente, não ter focado somente em uma área específica. Tinha outras áreas que Sim. eu poderia ter atacado, como essa, e que eu tinha excelente história para contar. Olha só, olha só. E é interessante, né? Porque quando a gente depois passa no método, a gente entende a importância da vaga ideal. Que eu falo lá no início, né? Escolham bem a sua vaga ideal, mirem direitinho, para vocês não errarem, depois ter que voltar tudo. E depois você mirou, né? Em 7 dias, conseguiu aí retornos positivos, acho que fica a inspiração para outras pessoas. E como é que você se sente hoje como dedicado especialista? Nosso dedicado 181, estamos chegando, top 200, estamos chegando. Ó, eu estou bastante feliz, animado por essa nova experiência. E olhando aqui, né? Tipo, eu hoje aqui, dando essa entrevista, eu lembro que assim que eu comecei a acompanhar você no YouTube, antes de entrar no PRH, eu assistia os vídeos dos dedicados especialistas, né? E eu falava, um dia vai ser eu ali. E hoje eu tô aqui. Eita, coisa boa, cara! E eu E você falei, top imaginava que. 100. Hã? Eu tinha falado, eu seria um dos top 200. E eu tô aqui. É isso que, é isso que eu ia te perguntar, se você imaginava que estaria nos top 200 e tá aí, cara. Tá aí para comprovar que realmente se dedicou, tá aqui. Acho que ano que vem, Mauro, eu nem vou mais falar top 300, top 400, eu vou logo pro 1000, porque tá muito rápido. Então, eu acho que a gente chega. Mas, cara, obrigado mesmo por essa conversa, obrigado mesmo por compartilhar a sua história. Vários aprendizados pra galera aqui do PRH, da comunidade do bem. Quem sabe aí, né, a galera do PRH assistindo essa entrevista se motiva a entrar na CRH também. Tenho certeza que você vai acolher todo mundo, os novos da CRH também, de braços abertos. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você pelo LinkedIn, se conectar, perguntar se é de verdade, entrevista e tal, elas podem fazer isso? Com certeza. Eu acho que eu tava com o seu LinkedIn aberto aqui. Deixa eu ver se É eu tenho um link. Mauri Você Costa. lembra de qual? Ah, Mauri Mauri Costa. Costa. Pronto, fácil. Fácil de gravar. Sim. Então, vou pedir para minha editora colocar aqui. E a gente vai se falando. Eu te vejo na CRH. Agora a meta é crescer, né? Passar de faixa, faixa em faixa, até virar um dedicado faixa preta. Eu enxergo você dando depoimento como dedicado faixa preta, tá viu, Mauri? Te enxergo. É a gente acelerar e crescer. Sim. Boa, boa, Mari. Obrigado, viu, cara? Um abraço, velho. Até Tchau, tchau. mais. Tchau.